Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar de um assunto super importante para quem tem diabetes, principalmente no friozinho do inverno, como o corpo fica mais frágil contra gripe, resfriado e outras infecções do pulmão. Quando o açúcar no sangue fica alto demais por muito tempo, o nosso exército de defesa, chamado sistema imunológico, perde força. É como se os soldadinhos chegassem atrasados e com as armas sem pilha. Em pessoas com diabetes mal controlado, esses soldadinhos, que são os neutrófilos, macrófagos e linfócitos, podem funcionar até 40% pior. Mas, boa notícia! Quando a glicemia volta ao normal, eles recuperam parte dessa força. Você sabia que quem tem diabetes corre de 2 a 6 vezes mais risco de ser internado por pneumonia do que quem não tem a doença? É muita diferença. E durante uma epidemia de gripe, o número de internações pode ser 3 vezes maior, mesmo em quem já tomou vacina. Por isso, cuidar da glicose é fundamental. Falando em glicose, no inverno, controlar o açúcar no sangue fica mais difícil. Estudos mostram que a hemoglobina glicada, aquela nota que conta como anda a glicemia dos últimos meses, sobe em média 0,6% nessa época. O corpo gasta mais energia para se aquecer, libera hormônios que aumentam o açúcar e, para completar, a gente costuma se mexer menos. Resultado? Muitas pessoas precisam aumentar em 20% a dose de insulina. E as infecções respiratórias? As mais comuns em diabéticos são gripe, pneumonia pneumocócica e bronquite. Essas doenças podem vir com sinais diferentes, às vezes sem febre alta ou sem muito alerta no exame de sangue, então qualquer tosse que não melhora merece atenção. Quando uma infecção aparece, o corpo libera substâncias como cortisol e adrenalina, que sobem o açúcar em 30% a 40%. Quase 40% dos casos de uma complicação séria chamada cetoacidose diabética começam assim, com uma infecção no pulmão. Por isso, durante a doença é preciso checar a glicose a cada 2 ou 4 horas e olhar as cetonas se o valor passar de 250. E como ajustar os remédios? Regra prática. Quem usa insulina costuma aumentar a dose basal em 10 a 20% logo no início da infecção. As doses das refeições também podem precisar de 20 a 30% a mais. Alguns comprimidos, como a metformina, podem ser suspensos se a pessoa ficar muito desidratada. E remédios com corticoide, que o médico às vezes passa para o pulmão, fazem o açúcar subir ainda mais. Lembra da hidratação? Um corpo desidratado fica até 30% mais propenso à hiperglicemia. Então, beba entre 35 e 40 ml de água por quilo de peso por dia. Prefira água, chás sem açúcar e caldos leves. Na hora de comer, vale manter as comidinhas de verdade em pequenas porções, várias vezes ao dia. Mesmo sem muita fome, tente chegar a 130 gramas de carboidratos durante o dia para não cair a glicemia. E capriche nas proteínas, aumentando de 20 a 30%. Elas ajudam o sistema de defesa. Agora, turbinando a prevenção. Vacina contra a gripe todo ano sem atraso. Estudos mostram que ela corta em 40 a 60% o risco de internação em pessoas com diabetes. Tem também as vacinas pneumocócicas, primeiro a VPC-13, depois a VPP-23 e os reforços da vacina contra a Covid-19. Combine tudo isso com lavar bem as mãos, cobrir o nariz ao espirrar e manter distância de quem está tossindo. O lugar onde a gente mora também ajuda. No inverno ficamos 90% do tempo dentro de casa. Se o ar estiver cheio de pós-germes, o risco de infecção sobe. Filtros HEPA tiram quase 100% das partículas perigosas. Manter a umidade entre 40% e 60% deixa o ar confortável e atrapalha os vírus. E atenção aos sinais de perigo. Se a glicose fica acima de 300 e não baixa, se aparecer cetona na urina, se faltar ar ou a febre passar de 38,5 por 2 dias, é hora de ir ao médico. Saturação de oxigênio abaixo de 92%? Hospital, rapidinho. Para não ser pego de surpresa, monte um kit de emergência com 2 frascos extras de insulina, tiras de teste, agulhas, lista de remédios e telefone do médico. Deixe tudo em um lugar fácil. A família precisa saber usar. Falando em família, Léo me contou que a irmã dele, a Nina, ajudou a preparar o kit de emergência do avô, que tem diabetes. Eles separaram também sachês de soro de reidratação e um termômetro. Assim, todo mundo ficou mais tranquilo. E a tecnologia está do nosso lado. Os novos sensores de glicose medem o açúcar o tempo todo e mandam um alerta antes mesmo de aparecer o problema. Aplicativos de celular mostram a glicemia, a temperatura e até a tosse, tudo no mesmo lugar, e o médico pode ajustar a dose à distância. Em estudos, isso reduziu em até 35% as internações. Resumindo o nosso papo, açúcar alto enfraquece o exército de defesa. Inverno faz a glicose subir
e o risco de infecção aparecer. Monitorar mais vezes e ajustar a insulina é chave. Vacinas, ambiente limpo e boa alimentação protegem o corpo. Reconheça os sinais de alerta e tenha um kit pronto. Use a tecnologia a seu favor. E aí, curtiu aprender tudo isso comigo? Quando cuidamos bem da glicemia, damos superpoderes ao nosso corpo. Assim, ele vence as batalhas contra os germes do inverno. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil. E tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.